Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui na Tribuna do Norte. Vamos estrear um programa Saúde e Bem-Estar. Eu sou a Daia. Se você não me conhece, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa, especialista em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial. O meu convidado de hoje, meu amigo Márcio Correia, iridologista, responsável pela Unidade do Ser, Centro de Desenvolvimento Humano. E eu trouxe ele para a gente bater um papo sobre a iridologia. Perfeito, isso mesmo. Muito feliz com a sua presença aqui, Márcio. Gratidão. Fala um pouquinho pra gente o que pode a iridologia. Bom, tudo. Parece incrível, mas a iridologia com os olhos é aquela história, né? A mãe conhece os filhos pelos olhos. Só bater o olho você já sabe que aprontou, né? Então a iridologia ela tem dois lados. O lado de questões emocionais, né? Que você consegue ver. Está aqui na tua mão um dos mapas que a gente desenvolveu, e toda a estrutura existente na máquina. Porque através, né, aqui está mapeado, você vê o corpo inteirinho. Então, essa análise que a gente faz, ou esse desenvolvimento que a gente faz em cima da iridologia, é para achar desequilíbrios, tanto físico, psíquico e emocional. Eu me lembro, inclusive, que eu fui no seu consultório, Sim. né? Então já conheço bastante o seu trabalho, por isso que eu te trouxe aqui, pela confiança, pela responsabilidade. E eu lembro que você tirou a foto do meu olho. Sim, né? A gente faz duas fotos, olho direito e olho esquerdo. Os dois olhos estão mapeados, né? Tanto direito como o lado esquerdo. O lado yin, o lado yang, o lado pai e o lado mãe, sempre nesse processo de equilíbrio. E através da... Porque a íris são fibras, né? São várias fibras formadas juntinhas. Quando uma se afasta, né, naquela região a gente começa a fazer uma análise. A íris, imagina assim, um relógio, tá? Ele não tem, né, 1, 2, 12 horas. Na divisão do relógio, por exemplo, 6 horas é próxima à região dos rins. Né? Então, 3 horas, né, aí você vai ver aqui, ó, no mapa está aqui, ó, cada região que você analisa, você vai ver direitinho o que acontece. E nesse ponto de análise, quando a fibra se afasta ou muda de cor, aí você tem o quê? Uma percepção de que alguma coisa ali ocorreu. A técnica vai bem mais longe, e esse é o mais interessante, né? A gente não faz mais diagnóstico, né? A gente faz um prognóstico. Porque muitas vezes, vamos citar o rim de novo, parece um pontinho branco perto do rim, você, durante esses períodos, você já tem uma noção que ali pode ter o quê? Uma pedra. E aí vai, né? Cada ponto, cada momento, cada traço, cada risco, cada cor. O processo de desintoxicação, que é uma das coisas mais importantes, né? Quando você faz uma desintoxicação, a gente faz ao mesmo tempo uma nutrição. E a nutrição é uma coisa tão bonita porque o olho é muito escuro. Na medida que você vai desintoxicando, ele vai o quê? Clareando. E a pessoa vai se sentindo o quê? Mais equilibrada, mais tranquila. Então você consegue fazer meio que um trabalho preventivo também. Não, a ideia é preventiva, né? Preventiva porque mesmo. você, por exemplo, a iridologia, como é que ela surgiu, né? Os estudos da parte da iridologia remonta, acho que praticamente 8, 9 mil, 10 mil anos atrás. O Egito já tinha, a China, os chineses eram os primeiros a ter noção disso, né? E na antiga Roma, alguns artistas que faziam estátua, aquelas coisas de mármore, já desenhavam no olho traços que eles não tinham noção, mas depois de um certo tempo, um deles começou a perceber, olha que coisa linda essa aqui, para vocês entenderem, o veneno que está na mão nossa, que a gente não tira nem a pau, né? Ele começou a perceber que os manjares que começaram a trazer para a população ou para a elite da época, começaram depois de meses a o quê? A definhar as pessoas com artrite, artrose, diabetes. Eles não sabiam que era diabetes, mas praticamente é isso, porque as pessoas enfraqueciam. O que surgiu nesse período? O açúcar. Hoje a gente sabe que o açúcar é um veneno. É um veneno. Né? Então essas são das coisas que a gente consegue analisar. Mas tem uma coisa mais importante, porque o lado comportamental, quando você olha, você vê, você sabe se a pessoa está se relacionando bem, se não está se relacionando bem, se ela está bem com ela mesma ou não. Assim que vai indo para frente nesse processo. Então você consegue analisar até a personalidade da pessoa e como ela está se comportando. Totalmente, facilmente. Que não bacana. Tem segredo, né? Porque essa área das 11 a 1 é que a gente chama área mental. Então dá para fazer um trabalho com um casal, por exemplo, que está com problema de relacionamento. Daí não dá, né? Porque na verdade você vai revelar segredos que às vezes a pessoa não está estruturada para conversar.
Porque relacionamento é uma coisa difícil. Quando a gente fala relacionamento, não é só o casal, né? A questão até... Tem um lance muito interessante que vai descobrindo, que a gente foi percebendo nesse mapa e outros mapas que a gente estudou, que quando o casal, por exemplo, está desequilibrado, ou quando a mãe está na gestação, todo o desequilíbrio que existe passa para a criança. Então, analisando a íris, você começa a ter uma noção. Mas o maior problema hoje que a gente tem com a humanidade, eu acho que com a gente mesmo, né, é a famosa prisão de ventre. Né? Acho que ninguém evacua totalmente como imaginava. Até lembro uma historinha do meu avô era muito engraçado, né? A gente saía com ele e toda vez que ele encontrava um amigo, ele dava a mão, né? E o cara ia pegar e ele perguntou, você já cagou hoje? Aí, era um palavrão isso há 50 anos atrás praticamente, né? E aí a pessoa ficava meio assim, e o cara falava, não, então ele falava, não vou te dar a mão porque você está enfesado. E a partir do processo enfesado, a gente começa a ver que, intestino, cérebro, ligação perfeita, é o segundo cérebro. Então, a partir do segundo cérebro, a gente consegue reequilibrar uma estrutura de uma pessoa através da iridologia, da nanopatia, aí vai, né, vamos ajuntando uma série de coisas e técnicas que a gente desenvolve. É muito interessante o papel que a digestão tem também dentro da medicina ayurvédica, né? Sim. Então é um olhar assim muito integral para o ser, né? A partir do momento que você não evacua todo dia, alguma coisa de errada tem. Tem, mas né? Bom, vou sempre falar uma coisa assim, se você urina todo dia e você vai no banheiro todo dia evacuar, né? Ele não falava assim, né? Literalmente. Você está bem. E na medida que quando você está desequilibrado, alguma coisa acontece. Né? Tem dois lados. Às vezes você está nervoso com uma coisa, você tem diarreia. Né? Tem gente que é assim, tem outro não, que trava totalmente. Então é isso. E você também é naturopata e bioterapeuta, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, a naturopatia ela tem duas coisas importantes, né? Que é, já fala, a gente está trabalhando com os alimentos, né? Tudo que vem da natureza. Né? Uma coisa importante que a gente fala todo dia, isso é uma dica até legal, gente. Né? O prato não é redondo, o prato sendo redondo, né? 70% desse prato tem que ter verde, coisa crua, porque o corpo precisa do quê? Clorofila, né? As pessoas não fazem mais isso, tá? E 30% fica a seu critério, pode ser um arroz, feijão, uma carne e tal, não importa o que você come. Né? Por quê? Porque você regulariza a flora intestinal. Além de tudo, a flora tem o quê? Uns bichinhos bons e os bichinhos ruins, né? Que são os lactobacilos. Então, quando você vai, por exemplo, tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, você destrói um pouco dessa, né, dessa colônia existente no intestino. E aí você começa a baixar a imunidade. O intestino e cérebro têm uma comunicação perfeita. Né? Hoje, cada dia mais, o pessoal está descobrindo que o intestino comanda muito mais o cérebro do que o cérebro. Né? Existem algumas técnicas hoje de fazer limpeza intestinal. Eu acho que é uma das coisas saudáveis. E ninguém mais faz limpeza intestinal. Ficou uma coisa meio que... Os antigos faziam. Sim, era toda segunda-feira. O pessoal do yoga, da ayurveda. Né? Eu já fiz, assim, é fantástico, né? Porque você faz uma análise da sua saúde através de como estão as suas fezes. Tem uma coisa engraçada que acontece muito com a gente no consultório. O que a gente pergunta? Né? Quantas vezes urina, quantas vezes evacua? Né? A pessoa, uma, duas, tal. E a primeira coisa que a gente faz é assim, suas fezes boiam ou afundam? A pessoa te olha assim, né? Tem um significado, porque quando a pessoa é muito ansiosa, ela vai afundar, porque você não mastiga a comida. Na verdade, a gente tem que ensalivar a comida, isso é muito importante, né? E aí tem outros caminhos que você vai avaliando a ansiedade da pessoa, porque o intestino tem muito a ver com a ansiedade. E interessante que o intestino também tem muito a ver com a criatividade. Se você tem um intestino perfeito, bom, funcionando, você é altamente criativo. Você tem um intestino travado, aí está enfesado, né? A fezes, quer dizer, toxicado, né? Não é fezes em si. A toxicidade não tem criatividade. Fica mais irritado, né? Mais estressado. Não pensa, né? E aí, então, você faz uma análise, a pessoa te procura, você vai tirar foto da íris e vai fazer todo um prognóstico, ver o que está legal, o que não está. Certo. E como um naturopata, você acaba passando, eu lembro que você me passou clorela para eu tomar, algumas coisas assim, né? O que nós temos que fazer? O brasileiro, ele não tem o hábito de comer peixe, por exemplo, a gente precisa de ômega 3. Né? Quantas pessoas você vê que na semana comem um peixe? É raro. Tá? O ideal seria a gente comer 2 vezes por semana peixe, porque você vai tirar aquela gordura que você tem nele,
não sendo frito, é claro, é o ômega 3. Então isso favorece, né, principalmente a função glandular do corpo. E as pessoas não têm esse hábito. Então quando você faz uma análise, você vai ver o quê? Aonde está desequilibrado, por que está desequilibrado, porque também tem um lado emocional que desequilibra. Sim. Quando você é muito tenso, é muito nervoso, você sobrecarrega o corpo. Você sabe muito bem disso. Então o que a gente faz? A gente faz uma desintoxicação e uma nutrição ao mesmo tempo. Então a gente utiliza o quê? Ou a fitoterapia, ou a homeopatia, ou o alimento em si. Né? Mas para desintoxicar ainda não, a coisa mais linda que existe chama-se clorela, né? Que é uma alga, né? Que não é, né, do mar, ela é uma alga de água doce que ela tira o metal pesado. Né? O que é metal pesado? Por exemplo, panelas de alumínio. Né? 80% da população só usa panela de alumínio, mas não sabe que o alumínio ele gera, né, toxicidade na alimentação. Então, a partir disso, você vai o quê? Tirando esse metal pesado que está dentro da pessoa. Pessoa que fuma, você tem que tirar, né, o alcatrão que está guardado dentro dela. Até alguns dependentes também, você consegue fazer uma desintoxicação com ela e com um conjunto maior de outras, né, ervas, outras fitoterapias, homeopatias, etc. E acaba fazendo uma limpeza emocional também, da raiva, dos sentimentos que as pessoas guardam, tóxicos. Porque quando a pessoa não consegue resolver um problema, né, ela tem dois caminhos, praticamente. Ou ela fica irritada, nervosa, etc. tal, automaticamente trava o intestino, ou ela descarrega na comida. Ela come, né? E a nossa comida não tem qualidade nenhuma agora, né? A gente a gente vai no supermercado e você analisa, você sai assustado do que tem lá, né? Então, antigamente aqui em Pinda mesmo, no interior, no vale todo, a gente trocava. Eu lembro que meu avô plantava, né? Ele dava a verdura dele para o vizinho dava a galinha, essas coisas, e isso não existe mais, né? E se o pessoal de casa quiser te procurar para marcar uma consulta, quer passar o seu contato? Sim, tá. Olha, eu estou aqui em Pindamonhangaba, na rua Major José dos Santos Moreira, número 48, o telefone é 11 943 895 548, à disposição. E o pessoal também que é terapeuta e gostaria de fazer cursos, você dá uma formação, né, em iridologia. Iridologia. Inclusive essa sua apostila, né, do primeiro módulo, bastante detalhada, pelo que eu estava vendo aqui. Então, quem quiser também fazer o curso é só te procurar, né? São 4 módulos. São 4 módulos do primeiro, né, na primeira área. Depois tem os módulos comportamentais, aí tem os módulos... Vai embora, né? Porque é um estudo. Porque a esclera é uma coisa que a gente desenvolve já há alguns anos, que é a parte branca do olho. Então, dependendo do formato da sua veia, como ela está, na região que ela está, a gente também tem um mapeamento dela completo. E a íris, né? A orla pupilar, que é essa bolinha preta que nós temos aqui dentro, ela conta toda a estrutura da tua coluna, que está certo e está errado. E aí, como eu sou quiroprático também, a gente dá uma instalada ali, a pessoa já se sente bem. E depois, assim, olha, o que acontece hoje com a humanidade é uma coisa que ela cada vez mais ela está buscando a sair daquela, né, na dependência de medicação. Porque a medicação, a gente sabe, né? Você toma uma medicação para o rim, de repente você sobrecarrega o fígado, toma para o fígado e vai embora. É assim que funciona. Então, esse é o nosso entrevistado de hoje, o Márcio Correia. Obrigado pela sua presença. Vou aparecer lá no seu consultório, estou precisando fazer um novo... Uma boa análise, né? Uma boa análise, né? Faz tempo que eu fui lá. Gratidão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. A gente volta aqui falando sobre saúde bucal com o dentista Sérgio Abreu. Espero vocês.